Vamos, em nome da coordenação da Forges, do grupo de trabalho, o Eixo Qualidade do Ensino Superior, né, damos as boas-vindas a todos os presentes e vamos iniciar a sessão de trabalhos, né, desta nosso webinar, né, no qual o tema de discussão é o regime jurídico das instituições de ensino superior de Portugal, a conversão de universidades públicas em fundações públicas de direito privado e um possível modelo alternativo em questão. E a conferência vai ser realizada por nosso querido membro associado e amigo, eh, o Dr. Olímpio Castilho, né, em nome da coordenação do eixo, composta, né, pelo doutor Nobre, né, de Moçambique, o doutor Joaquim Morato, coordenador de ensino, diretor de ensino superior de Portugal, e do professor Alfredo Busa, né, reitor da Universidade de Luanda, Angola, né, dou as boas-vindas a todos e passo a palavra, né, para nosso presidente, o doutor Marcelo, né, para fazer as palavras de abertura. Então, muito bom dia, muito obrigado, Adolfo. É apenas uma saudação a todos os participantes desse eixo, no nome aqui do Adolfo Calderon, os parabéns pelo um grupo muito dinâmico que vem muito ativo aqui dentro da nossa academia. Cumprimentar os participantes, o caro Olímpio Castilho, doutor Nobre dos Santos, e dar aqui as boas-vindas ao professor Nelson Amaral, uma referência para nós. Muito honrado com a sua presença, professor. E aos colegas todos que estão aqui, amigos, e aqueles que vão assistir no YouTube, acho que sempre cabe o esclarecimento do que é a academia. A Academia Forges é um espaço de discussão, de grupos de discussão e partilha, enfim, de vários temas. Hoje são 4 academias e essa aqui discute, é o eixo que discute a qualidade no ensino superior. Todas as atividades da Academia Forges estão disponíveis no YouTube, e outras informações sobre nossa associação Forges você pode encontrar no sítio aforges.org. Também não posso deixar de convidar todos e lembrar da nossa conferência deste ano, em novembro, em Timor-Leste. O envio de trabalhos ainda é possível, ainda está aberto até o próximo mês. Então, pedir que divulguem e possamos estar juntos lá, ou também haverá a possibilidade de participação online. E só registrar a importância desse tema, né? A importância aqui de ouvirmos o Olímpio, queria fazer esse registro, fiz uma divulgação dessa atividade, sobretudo os colegas reitores aqui no Brasil, muito interessados sempre nesse debate, né? Então, temos aqui um especialista para nos brindar com essa fala, fico muito feliz em poder ouvi-lo aqui, o Olímpio, a experiência de Portugal, e então agradecer e desejar aqui um excelente webinar para todos. Muito obrigado, Marcelo. Né, antes de continuar e passar a palavra ao doutor Nobre Roque dos Santos, moderador, né, desta sessão, eu gostaria muito convidar para vocês para o próximo webinar, no qual nós vamos discutir um tema muito, mas muito importante, que é a implantação dos doutorados no campo dos politécnicos e das instituições de educação superior que lidam com a educação profissional e educação tecnológica, é o equivalente no Brasil, né? Começaram a ser implantados os primeiros doutorados e é um tema realmente, né, que merece ser discutido, merece uma atenção especial, né? Vamos contar tanto com a experiência do Brasil quanto a experiência, as primeiras experiências aqui em Portugal, né? Então fiquem atentos, né, à divulgação. E quero registrar meu especial agradecimento ao doutor Nelson Cardoso do Amaral, né, grande pesquisador brasileiro, né, que conhecia, né, agradeço muitas contribuições que inclusive ele ajudou para
potencializar e fortalecer nosso doutorado em educação na época de seu credenciamento, mas a verdade, professor Nelson, minha admiração surgiu mais ainda quando eu tive que ver seu currículo e sua trajetória, né, e suas contribuições para a educação superior no país. Né. Eu imaginava, né, toda a sua trajetória, trabalhos e contribuições que tem realizado no nosso país, né, e isso daí faz realmente o mérito, né, de ter recebido o título, de ter o título de professor emérito da Universidade Federal de Goiás. Feito este registro, boas-vindas para o professor Nelson, que não seja a primeira e última vez que esteja conosco no nosso eixo, né, passo a palavra para o professor Nobre, né, para que conduza os trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Adolfo. Saúdo a todos, particularmente ao nosso presidente da associação, aqui presente, sempre presente, a nos honrar com algumas informações pertinentes sobre o nosso eixo, Marcelo Bezerra. Saudar ao coordenador do eixo, Adolfo Caldeirão, e aos colegas que não estão presentes, mas que fazem parte da coordenação, todos eles aqui mencionados, Joaquim Morato, Alfredo Busa. Saudar ao Olímpio Castilho, que está conosco desde o início desta grande empreitada da Forges, e saudar também ao orador Nelson Amaral. Eu tenho aqui algumas notas. Hoje não fiz a impressão, geralmente eu faço impressão. Como devem estar a ver, estou em situação formal. É que eu desempenhava até ontem a função de administrador distrital, uma função de governo, e ontem terminou essa missão e hoje tomaram posse os novos administradores distritais. Então estou a vir de uma cerimónia, por isso mesmo estou assim. Não foi por querer aparecer de gravata, de gravata. Eh, o tema já foi aqui mencionado, é o regime jurídico das instituições de ensino superior de Portugal, a conversão de universidades públicas em fundações públicas de direito privado e um possível modelo alternativo em questão, que vai ser apresentado pelo nosso amigo, o professor Olímpio Castilho. E depois, quem vai fazer os comentários, o professor Nelson Amaral. Eu vou apresentar notas rápidas sobre cada um deles. Em relação ao professor Castilho, são notas rápidas mesmo, porque já nos conhecemos há bastante tempo. O Olímpio Castilho, ele é doutor, mestre e licenciado em Direito pela Universidade de Vigo. A Universidade de Vigo está na Espanha. É um doutoramento que são cursos feitos pela Universidade de Vigo, Universidade de Coimbra e Universidade Católica Portuguesa, de Porto, respectivamente, e ainda é especialista em Direito, é docente da área de Direito do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Politécnico de Porto, é investigador do CEUS-PP e do CEPESE, creio ter dito bem. Com mais de 35 anos de experiência no ensino superior, iniciada em 1987, no referido ESCAP Porto. Ocupou, ao longo deste período, diversos cargos de gestão
nesta instituição, tendo começado por ser secretário, diretor do serviço, coordenando os serviços administrativos, ocupando posteriormente cargos de vice-presidente e, finalmente, presidente. Cargo este que ocupou entre 2010 e 2018. Foi também advogado, e gestor de empresas, assim como foi ou ainda é dirigente de diversas associações, entre as quais há Forges. Como disse, o Olímpio Castilho está conosco desde a criação da Forges. Em relação ao professor Nelson Cardoso Amaral, ele é professor emérito da Universidade Federal de Goiás, é mestre em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1981, é doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, em 2002, é presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, FINEDUCA, e foi pró-reitor de Administração e Finanças e vice-reitor da Universidade Federal de Goiás. Desenvolve estudos e orienta estudantes, deixa-me ver isto, de mestrado e doutorado, prioritariamente no campo de financiamento da educação brasileira. Eu acabei de fazer uma breve apresentação, quer do nosso palestrante Lipe Castilho, assim como do comentador ou comentarista, como dizem no Brasil, Nelson Amaral. Nós teremos uma hora de discussão e também vamos abrir espaço para que os que nos assistem via YouTube ou outras vias possam também apresentar questões ao painelista. Dito isto, convido ao Olímpio Castilho para apresentar a sua comunicação. Muito obrigado, caro amigo Nobre dos Santos. Eu começo. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do sítio onde nos estão a ouvir. Eu começo naturalmente por agradecer à Forges, ao Marcelo Bezerril, ao Adolfo, enfim, o amável convite que me fizeram para fazer uma apresentação no âmbito da Academia Forges. Saúdo naturalmente o professor Alberto Amaral, o professor Nelson Amaral, peço desculpa, e o Nobre dos Santos, ambos ilustres amigos e colegas da Forges, e será um prazer naturalmente debater com eles. Muito grato também por terem participado e poderem comentar a minha apresentação. E, naturalmente, saúdo também todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir agora ou o farão depois, posteriormente, uma vez que a sessão está a ser gravada. Bom, eu vou passar agora a compartilhar convosco, então, a apresentação que trago aqui. Agora só um pouquinho. Portanto, suponho que estejam agora a ver já o- os meus slides. O tema já todos o conhecem. As instituições de ensino superior de Portugal, a questão da conversão de universidades públicas em fundações públicas de direito privado e também o modelo que eu, no âmbito da minha tese de doutoramento, que concluí há 2 anos, como já foi dito, formulei. O tema é vasto, eu espero não frustrar as expectativas de ninguém, sendo certo que, como imaginam, nesta meia hora ou pouco mais do que isso
de apresentação, seria impossível, naturalmente, abordar todos os aspectos que relevam nesta matéria. Bom, eu gostaria de salientar que este aspecto que é uma evidência, não é? Quer dizer, o ensino superior sempre desempenhou um papel muito relevante no desenvolvimento das sociedades, tem tido, de facto, um papel inultrapassável. Eh, no presente século XXI, temos vindo a assistir a mudanças significativas que estão também a transformar o seu panorama. E estas mudanças estão efetivamente a provocar um posicionamento diferente das próprias instituições de ensino superior, forçadas a adotar uma abordagem mais proativa. E é também um pouco nesta senda, diria, que estas questões de mudança de modelos se vai cada vez mais afirmando no panorama internacional e, naturalmente, no âmbito de Portugal e, nomeadamente, do Brasil. Claro que tudo isto verdadeiramente radica à volta de quê? À volta da autonomia das instituições de ensino superior. De alguma forma, é a questão da autonomia, maior ou menor, que acaba por provocar a questão dos modelos que se podem vir a adotar e que estão profusamente desenvolvidos na diversa doutrina e literatura que tem tratado do tema. E a verdade é que a questão da autonomia das instituições de ensino superior tem uma particular relevância no que diz respeito à sua governação, nomeadamente em relação aos poderes públicos e ao Estado. Isto conduz efetivamente então a diversos modelos de gestão, que, como disse, estão de alguma maneira profusamente apresentados na diversa literatura, a maior parte deles naturalmente procurando garantir que os Estados não interferem diretamente na atividade das instituições de ensino superior e que, portanto, de facto, a sua autonomia é real e efetiva. No contexto internacional, como eu disse já, vemos exatamente todas estas questões, porque, nomeadamente em vários países, e dei aqui estes exemplos, como podia dar outros, Suécia, Finlândia, Hungria, Portugal, as instituições de ensino superior podem hoje ganhar aquilo que se designa por estatuto jurídico independente, portanto, o independent status, legal status, e nessa medida tornarem-se fundações públicas ou privadas, ou também, como alguns designam, empresas públicas. Claro que o que é que se pretende conseguir quanto à autonomia? Exatamente, e essencialmente estes quatro eixos diferentes. Um reforço da autonomia no sentido de que as instituições fiquem apenas sujeitas a uma tutela de legalidade, e já agora mínima. As questões relacionadas com a gestão do património, nomeadamente com a aquisição e arrendamento sem intervenção governamental. Os aspectos relacionados com a gestão dos recursos humanos ou do pessoal, das pessoas, no fundo, consagrando-se a liberdade de definição de mapas e a criação de carreiras próprias. E depois, ao nível da gestão financeira, maior autonomia de gestão de recursos financeiros e também já agora a questão da autonomia orçamental, bastante importante também para a gestão das instituições de ensino superior. Bom, apresentando rapidamente o modelo fundacional, de facto ele visa essencialmente reforçar tudo isto. Aliás, nos países onde tem vindo a ser consagrado, e nomeadamente em Portugal, o objetivo foi esse, não é? O modelo fundacional sempre foi apresentado como um modelo capaz de garantir às instituições de ensino superior uma autonomia máxima, portanto, maior liberdade ainda
para perseguir objetivos sem restrições externas. Uma também maior flexibilidade financeira, portanto, menor vulnerabilidade em relação às políticas orçamentais do governo, que, como sabemos, vão mudando muito também em função do próprio governo em si. Maior capacidade de gestão de recursos humanos, portanto, maior flexibilidade, como já tinha referido, na contratação e na gestão do pessoal. E depois, uma questão também relevante, a autonomia da administração de ativos e do património. Portanto, essencialmente, o modelo de fundação visa reforçar ou garantir melhor todos estes aspectos. Há diversas características que costumam ser apontadas ao modelo fundacional. Eu vou aqui indicar algumas delas que, aliás, são tradicionalmente reconhecidas pela literatura. Uma delas, já aqui falei, é a questão da personalidade jurídica. Aliás, em Portugal, até nem é das questões mais debatidas diretamente, embora alguns autores sobre ela se tenham debruçado e apresentado soluções. A ideia é que elas sejam pessoas jurídicas independentes, com a autonomia legal e administrativa própria, reforçada, podemos acrescentar, porque, de alguma maneira, hoje em dia, na esmagadora maioria dos países, de facto, as universidades já têm autonomia. A questão é exatamente o grau, se podemos eventualmente até aumentar essa autonomia. Não é propriamente uma situação de inexistência de autonomia. Aquilo que se passa na generalidade dos países hoje. Há também uma característica importante do modelo fundacional que continua presente e que, de alguma maneira, também é a pedra de toque para aqueles que ainda hoje receiam este modelo, que é a questão da missão de interesse público que elas devem continuar a desenvolver. Portanto, as instituições de ensino superior no modelo fundacional continuam a ter por missão servir interesses públicos no ensino superior e na investigação. Portanto, não estão arredados disso, apesar de poderem seguir um modelo de gestão privado. Também aqui, em relação ao tratamento tributário, que aliás já é típico das instituições de ensino superior, elas mantêm um tratamento tributário favorável sobre rendimentos e ativos e, como também já referi, e nunca é demais acrescentar, gozam de uma autonomia reforçada para captar e administrar os seus recursos, tendo em conta os objetivos da Fundação. Portanto, grosso modo, podemos ter aqui, este slide demonstra as vantagens do modelo fundacional em liberdade de gestão, planeamento a longo prazo, responsabilização e recursos adicionais. Claro que também há, como é óbvio, argumentos contra o modelo fundacional. Eu vou aqui também indicar alguns, particularmente aqueles que são mais identificados. E um deles é logo este, à cabeça, que costuma ser apontado, mesmo dentro das próprias instituições. A questão das novas competências, naturalmente que o modelo fundacional baseado numa gestão de direito privado provoca, porventura, ou pode provocar novos desafios e a exigência de um novo conjunto de competências que a liderança institucional tradicional pode considerar difícil de adquirir. Não se esqueça que muitos dos gestores de topo, reitores, presidentes de instituições de ensino superior, muitos deles, dizia eu, não têm formação específica na área da gestão, muito menos, naturalmente, da gestão do ensino superior. Portanto, num modelo diferente, com novas exigências, isto poderá ser, naturalmente, um constrangimento. Depois, um segundo argumento contra o modelo fundacional é a questão da reestruturação interna, que poderá ser difícil de empreender. Todos nós sabemos que as instituições de ensino superior
tradicionalmente não são muito propensas a mudanças significativas. As pessoas têm receio das mudanças, isso é geral, e naturalmente aqui também. E, portanto, sendo necessário uma reestruturação interna para uma boa implementação do modelo, naturalmente que ele poderá ficar em causa se não se puder empreender esta reestruturação interna. As incertezas laborais também costumam ser apontadas como um argumento contra o modelo fundacional. Muita gente tem receios particularmente os docentes e os restantes trabalhadores não docentes, de perda de direitos com a passagem da administração das instituições de ensino superior para um modelo de direito privado. E, por outro lado, também um risco de privatização, ou seja, que com este novo modelo, aquela missão de interesse público acaba por ser postergada em função da salvaguarda de interesses privados da própria instituição, que poderá pensar mais em si do que propriamente no interesse público em geral. E depois ainda também as preocupações de viabilidade das fundações, que, como veremos daqui a pouco melhor, exige muitas vezes escala. O modelo, as fundações exigem alguma escala, e faltando essa escala, poderá estar em causa, de facto, a sua viabilidade. E depois, finalmente, a alegação de sistema duplo, ou seja, de que o modelo fundacional cria uma espécie de instituições de primeira e de segunda classe. Muito ao exemplo daquilo que acontece em Portugal, por exemplo, entre as instituições de cariz universitário e de cariz politécnico. Bom, apontam-se também algumas, e eu agora vou passar rapidamente, algumas condições para o sucesso do modelo fundacional, que convém não esquecer. A voluntariedade, ou seja, deve ser totalmente voluntária a adesão ao modelo fundacional, uma implementação gradual, ninguém espere conseguir que o modelo fundacional se instaure num curto período de tempo. A autonomia deve ser significativa e já vamos ver, nomeadamente em relação a Portugal, que muito do que motivou a criação das fundações já ficou pelo caminho, ou está pelo caminho. Importa também terem atenção às estruturas de suporte, que devem estar presentes. A transformação requer estas estruturas sob pena de poder também fracassar. A escala, que já aqui referenciei há pouco, é essencial para uma fundação bem-sucedida, o que poderá exigir cooperação ou até fusões entre diferentes instituições. Uma preparação política para diversos resultados. Não há resultados garantidos à partida. Portanto, toda a gente deve estar ciente dos riscos que, apesar de tudo, este processo comporta. E, portanto, poderá haver instituições melhor sucedidas e instituições pior sucedidas na transformação para um modelo fundacional. Deve também estar garantida uma avaliação confiável, um processo de avaliação confiável, tanto externo à Fundação quanto interno à própria instituição, como uma condição essencial para o sucesso. E, finalmente, o processo lento, ou seja, ninguém pensa, aliás, já tinha referenciado isto, que se possam esperar resultados rápidos. Portanto, não há aqui nem resultados rápidos, nem resultados mágicos. Finalmente, também importa atender estes dois aspectos. Atenção à diversidade, o facto de num determinado país o modelo poder ter sucesso em nada garante que noutro qualquer país o tenha. Não é? Portanto, não podemos, digamos, servir-nos dos exemplos como garantia de sucesso. Finalmente, uma consulta às próprias instituições de ensino superior, no sentido de que a construção de um consenso implica uma ampla consulta às instituições de ensino superior, naturalmente, uma consulta não apenas para cumprir calendário, mas para que os resultados dessa consulta sejam levados na devida consideração. Bom,
Dito isto, o que é que se passa em Portugal? Neste momento existem 6 instituições fundacionais. A última das quais, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, única instituição politécnica que até ao momento pediu e obteve o estatuto de fundação. Ele surgiu em Portugal com o designado REGIES, o novo regime jurídico das instituições de ensino superior, em 2007. Foi aí que surgiram as primeiras instituições de cariz fundacional. Há aqui depois 3 datas que eu coloquei, já explico, que são datas, ou melhor, 2 datas, mas em que numa delas, no ano 2012, surgiram 2 novas leis que de alguma maneira, eu posso dizer, alteraram os pressupostos iniciais de criação das fundações em Portugal. Concretamente, em 2011, foi a primeira alteração, a Lei do Enquadramento Orçamental sofreu. A Lei do Enquadramento Orçamental é aquela lei que regula a elaboração e a execução dos orçamentos públicos e dos orçamentos do Estado e que contém algumas regras, digamos, prévias, também articuladas com a União Europeia. Bom, e é nomeadamente nesta lei que está definido o perímetro orçamental que, portanto, vai ser abarcado pelo Orçamento de Estado. As instituições de ensino superior de natureza fundacional, desde a sua criação em 2007 até esta alteração em 2011, estiveram de fora. Portanto, não faziam parte do perímetro orçamental e, portanto, daí não estarem sujeitas a determinadas regras, nomeadamente cumprimento da regra do equilíbrio orçamental e da unidade de tesouraria, que tanto restringem a capacidade de gestão das instituições. Isso, como disse, acabou e diria que foi o primeiro golpe dado ao modelo fundacional. Um segundo golpe, se me permitem a expressão, foi dado no ano seguinte, em 2012, também com uma alteração ao Código dos Contratos Públicos, porque também passou a considerar as fundações públicas e, portanto, as instituições de ensino superior de natureza fundacional como entidades adjudicantes. O que acontecia é que até aí uma instituição de ensino superior de natureza fundacional não estava sujeita ao Código da Contratação Pública, logo podia, por exemplo, adquirir bens e serviços sem necessidade de procedimentos concursais. E nós sabemos que o grande problema dos procedimentos concursais são o tempo que consomem. Também a criação em 2012, ou a publicação em 2012, da nova Lei Quadro das Fundações, veio de alguma maneira alterar um pouco, mas menos, teve, diria, muito menos impacto do que teve, de facto, as alterações de 2011 da Lei do Enquadramento Orçamental e de 2012 do Código dos Contratos Públicos. De facto, aqui podemos identificar os aspectos negativos que, a partir dessa altura, passaram, digamos, a ser uma realidade no modelo fundacional em Portugal. Não é? Acabaram as isenções em matéria financeira e orçamental, portanto, as instituições de ensino superior tornaram ou voltaram a ficar sujeitas à regra do equilíbrio orçamental e do princípio da unidade de tesouraria, ou seja, têm que elaborar e executar os seus orçamentos numa base anual e com restrições depois na utilização dos eventuais saldos de gestão que apurem, a nova sujeição ao Código dos Contratos Públicos e também, muito importante, o incumprimento de financiamento suplementar que tinha sido de alguma maneira garantido pelo Governo quando da criação do modelo fundacional e que também ficou pelo caminho, assim como também ficou pelo caminho a questão do financiamento plurianual, que aliás consta do REGIES, na parte fundacional, mas que os governos, os sucessivos governos, nunca cumpriram. E, portanto, de alguma maneira, grande parte das vantagens
que conduziram ao surgimento das instituições de ensino superior de natureza fundacional perderam-se. Eu diria o que é que restou. O que restou foi um pouco, e restou muito pouco, porque as instituições de ensino superior também disso não se aproveitaram, que foi a questão da gestão do pessoal. Essa ficou, ou seja, a possibilidade de as instituições criarem carreiras próprias. Eu desconheço que alguma o tenha feito. É provável, e isso sim, passaram a contratar em regime de direito privado, ou seja, os docentes e os trabalhadores não docentes passaram a ser contratados em regime de direito privado, mas as carreiras, e nomeadamente os níveis remuneratórios, continuam a ser aqueles que são definidos pelo governo. Portanto, sendo certo que as instituições de cariz fundacional poderiam, enfim, estabelecer carreiras próprias com remunerações próprias, até superiores aos outros, não é? Aliás, é curioso, há muito pouco tempo eu ouvi alguém dizer, bom, nomeadamente aqui em Portugal, que se nós poderíamos beneficiar, enfim, da política americana do presidente Trump, que, como sabemos, está a afastar dos Estados Unidos muitos dos investigadores que ali têm vindo a trabalhar ao longo de anos e poderíamos procurar cativá-los. Eu diria que com o regime de carreiras que temos e com a remuneração que temos, duvido que algum aceitasse vir para Portugal. Mas é uma possibilidade que resta, eu diria, das poucas que restou do modelo fundacional inicial, mas que também, diga-se, repito, não foi devidamente aproveitado por diversas razões, por parte das universidades ou instituições de ensino superior fundacionais. Bom, eh, qual é, agora passando um pouco ao modelo alternativo. Já agora as vantagens. Como veem, portanto, eu apontei aqui as desvantagens, porque as vantagens, eu diria que se foram perdendo com aquilo que podem concluir pelo que eu já disse, não é? Foram-se perdendo muitas delas portanto, o que resta hoje, efetivamente, de vantagem não utilizada é a questão da gestão de recursos humanos. Em relação ao modelo alternativo que eu propus na minha tese, o modelo alternativo, e que de alguma maneira permitiria, eu diria, garantir aquilo que se procurou garantir com o regime fundacional, eliminando, porventura, os receios que foram apontados com a transformação em fundação. Evidentemente que o modelo alternativo enquadra-se num sistema geral. E, portanto, eu diria, aquilo que eu proponho é geridas sobre o modelo fundacional ou associativo, que no fundo é aquilo que eu proponho. O que importa aqui é garantir às instituições de ensino superior uma autonomia reforçada, integrando-as na administração autónoma do Estado. E no caso deste modelo alternativo, com pessoas coletivas públicas de tipo associativo, regidas naturalmente do ponto de vista do direito privado, sem naturalmente perder de conta, ou perder de vista, peço desculpa, a questão do interesse público, porque ainda que geridas segundo um modelo de direito privado, elas nunca poderão perder de vista naturalmente a sua missão de interesse público. Esta solução também, na minha opinião, permitiria ir ao encontro do que em vários relatórios tem sido proposto pela OECD ou pela OCDE, nos diversos relatórios sobre Portugal, portanto, garantindo efetivamente a todas uma maior autonomia, sem necessidade da sua conversão em fundação. Portanto, a proposta de alteração que faço ao GIES visa essencialmente estes quatro aspectos, que são a clarificação da sua natureza jurídica, definir juridicamente e sem dúvidas de que as instituições de ensino superior públicas são pessoas coletivas de direito público,
integram a administração autónoma e assumem a natureza de associação ou fundação. Podem perguntar, e por que não acabar com o modelo fundacional? Bom, naturalmente que tendo sido criado ainda não há 2 décadas, não podemos sujeitar naturalmente as instituições de ensino superior a uma constante mudança de modelo, não é? E por outro lado, penso que é possível garantir num modelo e no outro a salvaguarda do essencial, que é a continuação da prossecução do interesse público, deixando, portanto, depois à comunidade educativa de cada uma das instituições definir, ao fim e ao cabo, qual é o modelo que querem adotar. Isto, portanto, permitiria aumentar a todos a sua autonomia e a flexibilidade de gestão, continuar a garantir a todos liberdade também na gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais e, efetivamente, garantir a possibilidade de carreiras próprias para pessoal docente, investigador e outro, que me parece absolutamente essencial se, efetivamente, quisermos, porventura, vir a contratar docentes de outros países, particularmente investigadores de reconhecido mérito. Bom, o que é que ficava então para o governo? Pouco mais do que uma tutela legal, visando apenas o cumprimento da lei e a defesa do interesse público. É esse o papel que, na minha opinião, o Estado, através do Ministério da Tutela e, porventura, no máximo do Ministério das Finanças, deve ter. Garantia da defesa do interesse público e do cumprimento da lei por parte das instituições de ensino superior. Portanto, mantém-se aqui, naturalmente, uma fiscalização exercida pelo órgão de fiscalização ou pelo fiscal único da instituição e, naturalmente, consagram-se os relatórios de auditoria e fiscalização que devem ser remetidos com periodicidade aos ministros das Finanças e da tutela. Bom, então, natureza jurídica, o que é que aqui se propõe? Já o disse, seguindo um bocadinho as diversas posições académicas que aqui que foram já expostas, nomeadamente de 4 ou 5 juristas que em Portugal têm uma posição definida, concretamente ainda os professores Marcelo Rebelo de Sousa, Vital Moreira, Diogo Freitas do Amaral, mais recentemente Luís Pereira Coutinho. Por via disso, a propostas, que já vamos rapidamente ver algumas, de alteração ao RGES, deixando bem claro onde é que estas instituições de ensino superior se poderão enquadrar e qual o regime aplicável. E então, muito rapidamente, porque não tenho tempo para tudo, estão aqui algumas das alterações que eu proponho ao RGES, nomeadamente a propósito da natureza e regime jurídico, deixando, como disse, bem claro, se lermos a versão atual da lei, ela é muito dúbia a este respeito, não é? De forma nenhuma consagra, praticamente diz que elas são pessoas coletivas de direito público e pouco mais do que isto, não é? É preciso ir mais longe. Ok, são pessoas coletivas de direito público, mas onde é que se integram? Qual é a natureza jurídica que podem assumir? Como é que são regidas? Isso é fundamental estar, diria, bem consagrado na lei e é isso que aqui eu proponho na nova redação ao artigo 9º do nosso RGES. A propósito da autonomia, também deixar bem claro que as instituições não estão sujeitas à superintendência governamental nem à tutela de mérito, não é? Porque a questão é esta, não é? Não estão sujeitas à tutela de mérito, estão sujeitas a uma mera tutela legal, não é? Porque essa sim faz todo o sentido e deve continuar a ser garantida para que
se necessário, o Estado possa garantir que todas elas, naturalmente, se submetem ao interesse público. E depois, no artigo 120, eu estou a passar porque muitas mais alterações surgiram, mas apontei estas aqui por me parecerem das mais relevantes, a questão das pessoas e do pessoal, em que se deixa claro, por um lado, que ninguém vai ser prejudicado, particularmente aqueles que ainda hoje trabalham nas instituições de ensino superior e que nelas foram admitidas ainda no regime anterior, portanto, têm o direito de se manter aí. Portanto, ou seja, procura-se salvaguardar os direitos de quem já está, mas consagra-se efetivamente a possibilidade de as instituições prosseguirem agora caminhos diferentes, nomeadamente com as tais carreiras próprias, sendo certo, como disse, que ainda nenhuma instituição o fez, podendo tê-lo feito. Portanto, esta é a segunda parte da alteração ao artigo 120 que é proposto. Não tenho aqui, de facto, tempo para o estar a dissecar, mas essencialmente o essencial está dito. E qual será então o impacto que poderão ter estas. Há aqui um aspecto importante que eu gostaria de ressaltar. Onde é que está a principal diferença, então, poderão perguntar, entre uma instituição de ensino superior de natureza fundacional e a outra de natureza associativa? A principal diferença está no órgão máximo. No regime fundacional existe um conselho de curadores próprio, aliás, das fundações. O Conselho de Curadores, já agora, que é nomeado em Portugal pelo Governo, sob proposta das instituições de ensino superior. No caso do tipo modelo associativo, o que se propõe é que exista uma assembleia da instituição de ensino superior. Uma assembleia que, no fundo, abarca o conjunto de competências que nas fundações cabem ao Conselho de Curadores. Essa assembleia é composta por toda a sua comunidade, ou seja, por docentes, trabalhadores não docentes e pelos estudantes. Aliás, uma das críticas também feita ao regime fundacional foi que retirou capacidade de intervenção aos stakeholders, particularmente aos internos. Não é? Os alunos passaram a ter muito menos participação nos órgãos de gestão. Em Portugal, praticamente ficaram circunscritos aos conselhos pedagógicos e ao conselho ao Conselho Geral. Os funcionários, os trabalhadores não docentes, quase que perderam qualquer tipo de capacidade de intervenção. Algumas instituições de motu próprio, não por obrigação legal, consagraram-lhes um lugar no Conselho Geral, e mesmo os docentes, que têm um papel relevante no Conselho Geral, muitos deles acusam um distanciamento da instituição de ensino superior relativamente a eles. Ou seja, muitas das críticas que muitos docentes fazem hoje às instituições de ensino superior de natureza fundacional é que elas estão afastadas dos docentes, os docentes desconhecem os problemas que afetam a sua instituição, por culpa própria, muitas vezes, mas também porque não há uma cultura de informação suficientemente eficaz e, portanto, a criação de uma assembleia que integre docentes eleitos por seus pares, estudantes eleitos por seus pares, trabalhadores não docentes eleitos por seus pares, naturalmente que reforçará esta ligação que deve naturalmente existir entre a gestão da instituição de ensino superior e aqueles que nela trabalham ou que nela estudam. E, portanto, como podem ver por este slide e pelo seguinte, efetivamente, a grande diferença que existe entre o modelo associativo e o modelo fundacional, na minha proposta, é exatamente este.
em vez de um Conselho de Curadores, passamos a ter uma Assembleia representativa, com os poderes que essencialmente cabem ao Conselho de Curadores. No caso do modelo associativo, acaba-se evidentemente também com uma discriminação, eu diria negativa, existente entre instituições de ensino superior universitário e politécnico, que o RGIES contempla e que não faz qualquer sentido. No caso das instituições de regime fundacional, estabelece-se uma incompatibilidade de funções de curador com um vínculo laboral simultâneo com a instituição, quer durante o desempenho das funções de curador, quer durante os 2 anos após o término de funções, para garantir, efetivamente, alguma independência, efetivamente, do curador, não apenas teórica, mas também prática, entre quem exerce funções de curador e quem nela trabalha. Aliás, este é um aspecto também importante, nomeadamente a minha proposta vai para além disto, vai para além também de uma alteração ao Conselho Geral, de forma a que o Conselho Geral, que hoje está praticamente maniatado com a eleição do reitor ou do presidente, e é muito escolhido em função disso, deixe de o estar, naturalmente. Bom, conclusões. Estas propostas visam essencialmente dois aspectos: reforçar significativamente a autonomia das instituições de ensino portuguesas eh, e, muito também por via, da eliminação dos constrangimentos legais identificados. O que é proposto é que também as instituições de ensino superior de natureza fundacional ou associativa deixem de continuar sujeitas à lei do enquadramento orçamental, portanto, deixem de ser entidades públicas reclassificadas, como agora se designam, no âmbito da lei do enquadramento orçamental, e, por outro lado, também deixem de estar sujeitos ao Código dos Contratos Públicos. Ou seja, de alguma maneira, voltemos àquilo que foi o ponto de partida do regime fundacional em 2007 e que se perdeu pelo caminho, reforçado, porque em muitos aspectos essa autonomia é reforçada pelas propostas que apresentei. Evidentemente que o próximo passo na implementação do regime deste será, como aliás já tinha salientado, a discussão com os stakeholders relevantes, porque isto é fundamental em tudo, e nomeadamente aqui no ensino superior, não há efetivamente mudança nenhuma que se possa fazer à margem das pessoas que integram as instituições de ensino superior. Qualquer possibilidade de sucesso ficaria efetivamente posta em causa se o envolvimento das pessoas, dos stakeholders internos, chamemos-lhe assim, não for uma realidade portanto, eles não forem devidamente ouvidos e, obviamente, convencidos da bondade, naturalmente, daquilo que se pretende fazer. E penso que me enquadrei dentro do tempo que tinha. Naturalmente, agora fico à vossa disposição para as questões que queiram colocar e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção e pelo prazer que tive em estar aqui. Muito obrigado, Olímpio Castilho. Ah, temos o Nelson Cardoso Amaral como comentador. Este tema fez-me lembrar um evento que teve lugar na Universidade de Aveiro e eu estive nesse aquilo, tive a sensação de que em Portugal tinha descoberto algo inovador, algo revolucionário em relação às autonomias das universidades públicas. Eu estive lá num dos anfiteatros da reitoria da Universidade de Aveiro, a quando do lançamento, digamos, não sei se o termo correto é esse lançamento, da, deste
deste aspecto das fundações nas universidades portuguesas. E hoje, com essa apresentação do Olímpio, eh, acredito que isto mostra uma revisão de todo esse percurso que as IEs que enveredaram pelas fundações percorreram. Mas quem vai comentar aqui é o Nelson Amaral, a quem convido para espaço 10, 15 minutos poder fazer os seus comentários. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos e todas que estão presentes nessa audição, agradecendo muito a possibilidade de ouvir o Olímpio e agradecer ao Adolfo Calderon, que me deu a honra de participar desse momento aqui com vocês. Eu vou comentar a análise que o Olímpio fez, misturando um pouco com a situação brasileira, né? Alguns aspectos preliminares. Primeiro, eu quero cumprimentar o Marcelo, que é o presidente do Forges. Eu falo Forges ao invés de Forges, mas acho que está tudo bem, porque essa associação ela tem uma característica muito importante, muito interessante, que ela mistura acadêmicos, reitores e governo. Então, tem esse modo triplo aí de trabalhar, e o que faz dela uma associação muito especial no contexto mundial, no meu entender. E de língua portuguesa, os países de língua portuguesa, né? O que é importante também. Quando eu li o título da análise que o Marcelo, que o Olímpio trouxe, eu fiquei pensando em alguns aspectos aqui, comparando com o Brasil. É claro que eu tive acesso só ao título, né? Então, eu só pude pensar coisas a partir do título. Mas a primeira coisa que eu pensei foram resistências à modelagem, porque alguma alteração nesse sentido aqui no Brasil é uma resistência muito grande mesmo. Qual a motivação para essa mudança? Acho que ele acabou falando um pouco também da motivação. E, no fim, modelo alternativo, que está também na proposta. Eu fiquei muito interessado em ver esse modelo alternativo. Se a gente olha a situação aqui no Brasil, ao longo do tempo, como o próprio Adolfo Calderon já mencionou, em alguns momentos há essa direção parecida com essa que foi descrita pelo Olímpio, em alguns momentos históricos aí. A primeira delas foi exatamente na época do Fernando Henrique, que foi a mudança do Estado, né? Uma reforma de Estado, em que foram tentados implantar as chamadas organizações sociais. As universidades virariam organizações sociais. Ao longo do tempo, sempre vem alguma posição governamental querendo fazer mudanças nesse sentido que o Olímpio descreveu. Interessante que ela vem sempre acompanhada do canto da sereia. Não sei se vocês têm esse tipo de imagem aí, que é exatamente o mesmo canto de sereia que foi implementado aí em Portugal. Reforçar a autonomia, aumentar a autonomia. É o que aparece logo em princípio. Facilitar a gestão de patrimônio, gestão de recursos humanos, gestão financeira, flexibilizar isso, flexibilizar aquilo, etc, etc, etc. Mas, quando a gente vai a fundo analisar qual é o cerne do que estão propondo, eles estão querendo, na verdade, mexer no dinheiro público que é aplicado nas instituições. No fim, é isso. Quando a gente tenta achar o ângulo, é mexer no dinheiro público e no sentido de diminuir o dinheiro público que é aplicado nas instituições e colocar as instituições para conseguir recursos fora do setor, fora do orçamento público, fora da receita pública, fora dos tributos
arrecadados pelos estados. Isso fica bem claro quando o Olímpio falou em facilidade para fazer a gestão dos recursos. E um dos subtópicos que ele colocou foi captar recursos. Ou seja, e isso é incompatível com a missão de interesse público. Porque se a universidade tem que captar recursos para fazer a sua função, a sua ação diária, a sua ação regular, as ações que ela desenvolve no ensino, na pesquisa e na extensão de forma regular, né, do dia a dia, do como ela deve ser, ela ir atrás de recursos para ela fazer isso complica, porque ela entra num processo de heteroautonomia, que é exatamente ela exercer a sua autonomia tendo que ir atrás de recursos, de captação de recursos. Isso não quer dizer que a universidade não deve e não pode ir atrás de recursos, mas os recursos para o dia a dia dela, para pagamento de pessoal, dos seus professores e técnicos, né? Para o pagamento das suas despesas básicas de água, luz, telefone, limpeza, vigilância, esse tipo de despesa que é a manutenção da instituição no dia a dia. E um certo grau de investimento, isso tem que ser dado pela condição dela ser universidade pública. Agora, ela vai atrás de parcerias com empresas, ela vai atrás de emendas com os parlamentares, ela vai atrás aqui no Brasil tem a CAPES, tem o CNPq, tem a FINEP, que são agências financiadoras de projetos, né? Então, a instituição vai atrás desses recursos para serem acrescidos esse recurso básico que deve garantir a autonomia da universidade. Então eu quero, com isso, fechando um pouco a minha análise, no fundo, é diminuir o dinheiro público que entra na universidade. A intenção, depois que a gente vê tudo, é essa. Por quê? Eu fiquei muito curioso com o modelo alternativo, que eu vou descrever agora um pouco o que ocorreu aqui no Brasil, né? E que os reitores das universidades federais estão querendo retomar isso agora. Porque se a motivação é essa, aqui no Brasil, eu vou fazer uma apresentaçãozinha só para eu ler junto, para vocês lerem junto comigo, ver se eu consigo aqui, essas 3 legislações que são importantíssimas aqui. Como é que eu faço aqui agora? Estamos vendo. Está vendo a apresentação? Sim. 3 legislações. E toda essa discussão aqui no Brasil sempre parou nesses três artigos aqui. O 207, aqui, esse assunto ele é constitucional e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Por isso, não é possível aqui no Brasil seguir essa trajetória que está sendo seguida aí em Portugal com legislações inferiores. Porque o artigo 207 da Constituição diz que as universidades gozam de autonomia didática científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. E nós temos uma interpretação muito importante para essa autonomia de gestão financeira, porque a interpretação é a seguinte: a universidade deve ter o dinheiro especificado e ela faz a gestão financeira desse dinheiro, o que é um pouco diferente da gestão financeira, ou seja, da autonomia financeira. Que a autonomia financeira traz, nessa expressão, a possibilidade de fazer a captação de recursos para a instituição desenvolver suas atividades diárias. Então, a atividade de gestão financeira. E na hora que a gente olha as 3 legislações, isso se fecha.
O professor Olímpio, da área de Direito, ele vai, acho que, concordar comigo nisso aqui. E obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, as universidades têm que obrigatoriamente fazer as três coisas, e de forma indissociável, né? O artigo 211 da Constituição também diz que a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão um regime de colaboração no seu sistema de ensino, que é a estrutura federativa brasileira, né? A União organizará o sistema federal de ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais. Então, a Universidade Federal, por exemplo, tem autonomia de gestão financeira e a União tem que financiar essas universidades, que elas são instituições federais. E o artigo 55 da LDB amarra tudo isso, que ele diz que caberá à União assegurar anualmente seu orçamento geral recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. Então, pronto. Ou seja, ela tem autonomia de gestão financeira, a União tem que financiar, e esse financiamento tem que ser suficiente para a manutenção e desenvolvimento das instituições. Então, esses três aspectos aqui legislativos é que têm segurado esses movimentos ao longo da história no Brasil com relação a esses aspectos. O mais recente foi um projeto chamado Futurice, que ele veio implementado na época do Bolsonaro, foi tentado ser implementado na época do Bolsonaro por um ministro que chamava-se Weintraub, né? Abraham Weintraub. E a cantilena foi exatamente essa aqui mesmo. Aumentar a autonomia, reforçar a autonomia, melhorar, facilitar os processos de compra, os processos de aquisição, etc, etc, etc. Então, agora eu quero parar a apresentação. Como é que eu faço aqui mesmo? Parar. Tá aqui. Pronto. Então esses aspectos legais brasileiros impedem esse caminho que foi colocado em Portugal, né? E sempre que eu participo dos debates, eu digo para eles o seguinte: vocês têm que primeiro mudar a Constituição e mudar a LDB. Sem alterar a Constituição e a LDB, não é possível seguir um caminho alternativo como esse que foi seguido em Portugal. E é interessante ver as repercussões já, como o Olímpio descreveu, dos aspectos contraditórios, né? Inclusive do governo não cumprindo a sua parte de financiamento prevista ao longo do tempo, né? Porque eles sempre dizem isso aqui também. Não, a parte governamental vai continuar e tal. Mas aí, quando começa a entrar recursos alternativos que a instituição vai atrás, né, para sobreviver, eles retiram o dinheiro, esse dinheiro público que entrava anteriormente. Bom, esse assunto ele foi muito tempo discutido, porque ele é da Constituição de 88, né? Acabou que eu comecei a participar desse processo em 1990, quando eu fui proreitor de Administração e Finanças aqui. Então, a Constituição estava muito nascente ainda. Em 1988 e 1990, já comecei a participar desse processo. Em 2013, o grupo de reitores das universidades federais chegaram à conclusão que era preciso um modelo alternativo a toda essa discussão, e que precisaria, então, elaborar uma lei orgânica das universidades. O que seria, então, uma legislação que é um pouco, acho que o que o Olímpio propõe, é alterar a legislação existente ou estruturar uma legislação de tal modo que considere esse aspecto importante que a Constituição brasileira reconhece as universidades como autônomas. E são poucos aspectos, poucas instituições que são consideradas autônomas, né, pela Constituição brasileira. Uma delas são os entes federados, são autônomos. Outra é o Ministério Público, ele é autônomo. E as universidades federais, que também é autônoma. Então, eu sempre digo que não é pouca coisa essa autonomia universitária. Então, essa autonomia universitária merece uma legislação específica para as universidades. A União tem a Constituição Federal. Os estados têm as constituições estaduais.
E os municípios têm a lei orgânica dos municípios, daí que surgiu essa ideia da lei orgânica das universidades. E o Ministério Público tem a lei orgânica do Ministério Público, que estabelece ali os laços, né, de organização dessa autonomia. Porque não pode ser também uma autonomia solta, porque uma autonomia solta é soberania. Não existe também, acho que ninguém quer também soberania, mas essa autonomia solta ela também é complicada para ser exercida. Por exemplo, quando o Olímpio diz sobre poder montar uma carreira, cada universidade montar a sua carreira, montar os seus salários, etc., etc., esse é um aspecto complicadíssimo. Eu não sei em Portugal como é que seria isso, mas no Brasil são 69 universidades federais espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E como que você vai chegar a uma conclusão sobre uma carreira e salários em São Paulo, no Mato Grosso, aqui em Goiás, em Rondônia? Ou seja, como é que você vai estruturar isso e conseguir recursos para isso, né? Se não for sua responsabilidade captar esses recursos. Então, esse é uma configuração complicada para ser instalada. Então, nessa época, foi em 2013, e que os reitores querem retomar agora essa discussão. Eu participei há 3 ou 4 semanas de uma reunião dos reitores exatamente para discutir isso. Eles querem retomar essa discussão porque é preciso definir também uma maneira de financiar as universidades aqui de uma forma mais permanente, porque todo ano é uma crise que você olha os pagamentos básicos da instituição, você vai até setembro, outubro, no máximo, conseguindo pagar, deixando dívidas para o ano seguinte, e vira sempre essa complicação aí em termos de redução da condição das universidades exercerem suas funções, né? De ensino, pesquisa e extensão. Então, foi elaborada uma lei orgânica que tem um pouco, como o Olímpio passou muito rápido pelo material, mas seria interessante, eu posso até te enviar, Olímpio, esse material para você dar uma olhada. Mas tem um pouco essa filosofia que você tentou implementar aí na sua proposta, que é liberar algumas amarras com relação à gestão de pessoal, com relação ao patrimônio, à própria gestão financeira. Diz lá que o dinheiro de um ano fica para o ano seguinte, porque essa amarração aí que foi impedida, né, pela legislação que foi alterada aí, pelo que eu entendi, ao longo do tempo na estrutura fundacional, isso é importantíssimo para as instituições. Elas têm um recurso esse ano, quando muda o ano, elas não podem mais levar esse recurso para o ano seguinte. E são um monte de outros aspectos que essa lei orgânica da universidade procurou fazer isso, que é o modelo alternativo que o Olímpio apresentou. Eu penso que essa é a contribuição que eu posso trazer aqui para a discussão de vocês, e fico aqui à disposição também para algum comentário ou alguma pergunta específica que aparecer. Se bem que aqui, agora, não vou entender, o foco é o Olímpio, né? Ele é que vai ter que dar conta aí dos questionamentos dos questionamentos que vão aparecer. Eu posso ficar em acessório, ajudando aqui em algum aspecto que eu possa verificar. Eu penso que eu passei aí uns minutos, tentei marcar aqui para... Eu estou me treinando bastante aqui no Brasil para as audiências no Congresso sobre o novo Plano Nacional de Educação. Eu participei no Senado, recentemente, e no início de julho eu vou participar na Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados o tempo é muito mais rígido. Com 10 minutos, toca uma campainha e você tem mais 1 minuto para terminar. Ou seja, eu quero ver como que eu vou falar de financiamento da educação brasileira, educação básica, educação superior, para um plano nacional decenal de educação em 10 minutos. Então, eu aproveitei também aqui um pouco para treinar, falar mais rápido e ser mais objetivo e concreto. Nesse momento, agradeço muito a oportunidade de ter desenvolvido essa análise aí com vocês. Muito obrigado, professor. Para além de ter feito comentário, apresentou aspectos centrais da legislação brasileira. Podemos dizer que fez praticamente uma análise comparativa
olhou para a apresentação do Olímpio e trouxe subsídios acrescidos, enriquecendo ainda mais o debate. No início, nós tínhamos previsto que eh, permitiríamos que alguns participantes pudessem apresentar questões, mas já estamos com um tempo muito adiantado. Adolfo, não sei se fazemos isso, mas também no chat não vejo nada. Fazemos isso ou já damos a palavra já dou a palavra ao Olímpio para os últimos comentários. Adolfo, eu Eh, peço subsídio aqui. Já André, estamos com eu tempo. particularmente que estamos com horário avançado para manter o padrão dentro da Forges, né? Talvez passamos a palavra para o professor Olímpio, embora todos Exato, estejamos tentados a fazer comentários. exato. Se calhar pensarmos numa outra discussão, Olímpio, não é? Mais enriquecedora, com mais análise de outros países, para vermos como aqui nós estamos no contexto dos países de língua portuguesa. Olímpio, últimas considerações. Ok, olha, muito obrigado, professora Nelson, pelos seus comentários, que muito apreciei e já agora terei todo o prazer não só em lhe enviar a comunicação, mas ainda mais a minha tese, não é? Ela está para ser publicada numa versão mais reduzida, mas eu assim envio-lhe a versão integral. Aliás, ela é pública, mas de qualquer maneira não tenho, terei maior Agradeço muito, prazer nisso. professor. Agradeço muito, vai ser muito bom. Não, só tenho depois depois alguém me há de me dar o seu endereço de e-mail e eu farei-lhe chegar. Bom, mas em relação àquilo que disse, há aqui dois aspectos que me parecem interessantes de focar. Um deles é a questão da motivação, que, como bem referiu, normalmente os governos, quando apresentam isto, apresentam exatamente, começam a dourar a pílula, passa a expressão, para tentar convencer as pessoas, não é? Eu acho que a primeira questão é esta. Eu penso que com a minha proposta, eu torno, digamos, comprovo o seguinte: não é preciso, de facto, um modelo fundacional para reforçar a autonomia das instituições de ensino superior. Se a ideia é essa, então chega-se lá por outra via. Pronto. Eu só não, de facto, não cheguei ao ponto de eliminar o modelo fundacional, como expliquei, porque, tendo ele ainda nem 20 anos, e podendo até, por parte de alguma das instituições, haver interesse em mantê-lo, porque não? Pronto, deixemos-lo lá estar, não é? Ele, é verdade, é que ele também acabou por ser coartado de alguma das suas virtudes, como se viu. Mas uma coisa é, de facto, importante salientar. O reforço da autonomia não passa necessariamente pelo regime fundacional. E, portanto, não venham com essa, porque conseguem reforçar, se os governos quiserem, conseguem reforçar a autonomia sem essa necessidade. Depois há um outro aspecto também muito importante, e esse sim, cabe às instituições de ensino superior vincar, eu diria, não se calarem. É que a transformação, qualquer transformação, nomeadamente em fundação, implica investimento. Quer dizer, os governos não podem pensar que vão poupar dinheiro com a transformação das instituições de ensino superior em fundação, porque não vão. E se pensam que vão, há logo uma conclusão a tirar. Vai falhar. A tentativa vai falhar de alguma maneira. Aliás, foi o que aconteceu de alguma forma entre nós. Porque é que o modelo de fundação não cumpriu completamente com os objetivos que tinha em 2007? Porque começaram a retirar prerrogativas. E o governo não fez o que se tinha comprometido a fazer, que foram orçamentos plurianuais, nunca ninguém os viu, e muito menos reforço suplementar de verbas. E, portanto, não há reforma que se consiga fazer sem dinheiro. É claro que depois a questão das carreiras próprias, etc, 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 implica, obviamente, que a instituição de ensino superior tenha capacidade para gerar mais receita. Não pode também ficar, passa a expressão, a dormir à sombra da bananeira à espera que o governo lhe ponha lá todo o dinheiro que ela requisitar. E essa é que é a questão.
O que é importante é que, com o dinheiro que lhes é facultado, consigam fazer mais. E, por outro lado, se querem ir ainda mais longe, nomeadamente pagando melhor aos seus docentes, então têm que ter a habilidade suficiente para captar mais investimento. Agora, é evidente que o modelo fundacional, para além disto que eu acabei de dizer, tem, de facto, um calcanhar daqueles. E daqui dificilmente saímos. Porque uma fundação é uma fundação. O conceito de fundação está há muito tempo estabelecido. E não vai ser, não vai ser diferente porque é uma universidade. Se formos a ler o que diz a Lei 4 das Fundações, não é? A propósito que é uma fundação, diz isto: a fundação é uma pessoa coletiva, sem fim lucrativo, dotada de um património suficiente e irrevogavelmente afetada à prossecução de um fim de interesse social. Bom, de um património suficiente. Onde é que ele está? Quer dizer, algum governo está em condições de, quando cria a fundação, pôr lá 1.000 ou 2.000 ou 3.000 ou 4.000 milhões de euros em património e agora desenrasquem-se? Ninguém faz isso. E, portanto, logo aqui, estão a incumprir. É evidente, não é? E, portanto, o modelo fundacional, na minha opinião, tem este problema, não é? Uma fundação é o que é. E sendo assim, como é que se cria? Da forma como se tem criado, de alguma maneira apenas passando património imobiliário, que é o que, por exemplo, em Portugal, como é que se fez? Dotou-se as fundações do seu património imobiliário, os edifícios que eram do Estado, pronto, tomem-nos lá. E acabou. Olímpio, Não é? se Bom, pudesse já encerrar essa já vou fita, falando. Este é um tema inesgotável, como é evidente. é para garantirmos o padrão da Eu forma que sei. acho. Eu acho que já referi os dois aspectos que me parecem essenciais. Primeiro, para fazer transformações também para regime fundacional é preciso dinheiro. Segundo, para reforçar a autonomia não são precisas fundações. Muito obrigado. Se eu posso, professor Então, Nobre, só fazer um comentário, que sempre que eu sim, por ouço favor. isso, eu me incomodo, que é o seguinte, que a universidade tem receio de mudanças. A universidade é uma instituição concretamente milenar, e ela vai ser milenar ao longo do tempo. E instituições com essa característica, ela tem que ser resistente a mudanças. Ela não pode andar conforme um ou outro setor encaminha naquele momento. Ela tem que resistir. Então, eu acho muito natural que isso seja um componente fundamental da instituição universitária, que é milenar, né? Ou milenar no plural, milenares, né? Só essa observação. Agradeço Muito aí. obrigado. Foi bastante interessante este webinar. Podíamos ficar aqui toda a tarde a conversar, a discutir questões ligadas ao regime jurídico das instituições de ensino superior de Portugal e agora também vimos a parte do Brasil, não é? A conversão de universidades públicas em fundações públicas de direito privado e um possível modelo alternativo em questão. Tema apresentado pelo professor Olímpio Castilho. Nós encerramos por aqui este webinar. Queria devolver a palavra ao coordenador do Eixo Qualidade no Ensino Superior, o professor Adolfo Caldeirão, ou termino por aqui. Adolfo, Bom, já você me deu a palavra, professor, que recebe a palavra, é tentado. Mas nós temos, infelizmente, que encerrar e agradecer, professor Nobre, pela belíssima condução, né, e ao professor Olímpio, Nelson, né, que tem nos ajudado a compartilhar seus conhecimentos e dizer, tanto para Nelson quanto para o Olímpio, né, esse material está na plataforma no YouTube. Eu vou passar o link para você, para divulgar entre seus pares, principalmente para uso didático também, né, para passar para os nossos alunos. Enfim, muitíssimo obrigado e parabéns, professor Nobre, pela condução dos trabalhos. Muito muito obrigado obrigado. a todos também. Até a próxima.
Até à próxima. Até a próxima. Muito bom. Obrigado. Abraço. Obrigado.